Queria agradecer do fundo do meu coração também, não sendo um jargão, ao pai Caetano, aos meus irmãos da mesa aqui, mãe Fátima, pai Jacques, pai Francisco. Eu falei que eu ia brincar muito com o pai Francisco, né? Depende da musiquinha. Ah, não, essa eu não sei. E antes de mais nada, dizer que quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão do que seria a conferência. E no seu desenrolar, eu comecei a perceber a importância de a gente escutar outras mentes e outras opiniões. E eu me surpreendi muito, né? Como a Umbanda precisa evoluir, e nós, como médiuns de Umbanda, já que a gente está falando de fundamentos, precisamos evoluir. Nós precisamos crescer, né? E a primeira coisa que me veio quando eu estava sentado aqui foi falar assim: Exu se conforma ou se conforta? Exu é fé? Aí, pensando ali, escutei o pai Norberto falar, escutei o pai Marcelo falar. Infelizmente cheguei um pouquinho atrasado, perdi a primeira mesa, mas eu tenho certeza que eles estavam dentro da mesma linha de raciocínio. E eu escutei uma pergunta há pouco, que diz assim: Exu serve a quem? Aí na minha mente veio a seguinte resposta: como todos, Deus. Exu serve a Deus. Na minha trajetória de vida espiritual, eu comecei no berço católico. Do berço católico eu tive uma pequena seara no berço evangélico, passei ao kardecismo e de repente caí na Umbanda. E qual foi a minha maior indignação? Exu, nossa, primeiro eu vou para um terreiro, nossa, isso só pode ser coisa nova. Segundo, gira de Exu com homem de preto, capa preta, calça preta, vela amarela. Falei, não, estou no lugar errado, isso aqui não é para mim. Aí veio a coisa mais fantástica que eu digo. Comecei a visitar várias assistências, comecei a ver a diversidade dos terreiros, comecei a entender porque cada terreiro tem a sua particularidade. E de repente, pela minha felicidade, posso falar isso, sem vaidade nenhuma, caí no Tulap. Qual foi a primeira gira que eu assisti? Exu. Na minha antiga casa, que eu dei os primeiros passos, qual era o Exu que era o dirigente da casa? Marabô. Tulap? Marabô. Aí eu começo a entender algumas coisas. Primeira gira, estou lá, cheguei no lugar certo. Passei um bom tempo ali, entrei para a corrente, comecei a receber um guia na esquerda, de nome Tranca-Rua das Almas, que por isso que eu falo que a gente tem que ter muito a entender o que é Exu. E ele falou, e essa história, o pai Caetano vai rir se ele estiver ali. E ele tá. Aí eu cheguei para ele e falou assim, seu Marabô comigo, falou, qual é seu guia? Aí eu falei, Tranca-Ruas. Aí ele falou, qual é o reino dele? Ele me falou que trabalha nas matas. Ele cuida de todos os espíritos das matas. Aí eu tive a certeza, né, que Exu não trabalhava naquela linha de visão, de entidade, de guia. E fui indo. Passou um determinado tempo e ele riscava só de branco. Não usava nenhuma outra cor. Passou um determinado tempo, ele falou assim, troca a pemba. Mas para que ele quer que eu troque a pemba? Ele já está tanto tempo comigo. Troquei a pemba. Passou mais um pouco, ele diz assim, põe uma vela preta. Para que uma vela preta? Mas isso foi muito palatino, muito devagar. Ele veio me ensinando. Chegou num determinado ponto, ele falou assim, meu nome é Tranca-Rua das Almas, eu trabalho no Cruzeiro das Almas. Mas eu não trabalho só lá. Eu trabalho aonde você estiver. E se
um dia você pensar em andar de uma forma errada, eu vou te orientar. A palavra é essa. Porque nenhum guia de luz, seja ele de esquerda ou de direita, como a gente possa ver, ele vem para nos judiar, ele vem para nos ensinar. Mas ele não pega, como muitos dirigentes já falaram aqui, ele não pega na mão e diz assim: ó, vai lá na porta, viu? O que ele faz? Ele nos dá intuições, indicações que nós precisamos seguir um caminho. Quem escolhe esse caminho? Nós. Então, quando eu fiz aquela primeira pergunta, conforto, conformidade ou fé, eu digo que ele nos traz o conforto, nos traz a confiabilidade, porque ele segura e cuida das nossas casas, cuida de nós. Eles são os nossos anjos, eles nos orientam, e acima de tudo, como vários pais falaram, eu só vou repetir isso, eles trabalham na magia. Na magia de quem? Do bem. Sempre. Mas nós, como médios, como temos que ser fundamentados, nós temos que entender que Exu não tem lado. Como isso? Alguns perguntam. Porque Exu é Deus, então ele não precisa de lado, ele não precisa nem pular para lá, nem para cá. Ele vai andar na lâmina, ele vai andar no fio, e ele não vai sair disso. Porque segue Deus. Essa é a minha concepção, porque eu adotei essa raiz, e quando eu conheci essa raiz de Umbanda, ela me encantou. Ela me encantou por quê? Porque ela prega que nós temos que perder talvez o grande mal de todos os umbandistas: perder a vaidade, perder o ego, parar de olhar nos nossos umbigos e olhar quem está à nossa frente. Quem está à nossa frente? Nossos irmãos, nossos seres humanos. E boa parte disso faz parte. Boa parte disso eu aprendi sem vaidade nenhuma, sem enaltecer, porque ele não precisa disso, nem nós precisamos, mas eu aprendi com o Pai Caetano. Eu sou muito grato. Vou fazer quase 8 anos de casa. Sou muito grato por toda a experiência, toda a confiança que ele me passou, para que eu pudesse chegar num nível pequeno. Porque nenhum dirigente, mesmo sendo dirigente, perde o seu dia de aprender. Sexta-feira, quando eu estava na gira dele, eu aprendi muita coisa. No sábado, muita coisa. Hoje, infinitamente. Então eu sou grato primeiramente a quem? A Deus e aos guias, os orixás, que nos colocam em um caminho, que nos ensinam. Mas eles não têm como nos guiar de forma assim, virada. Eles apenas dizem assim: o melhor é você pegar seu lado esquerdo, o melhor é pegar seu lado direito. Ou então ele, através de uma rosa, ele diz assim: plante no seu jardim. E isso é a coisa mais bonita que tem. Então eu queria que cada um de vocês, hoje, nessa conferência, fizesse uma pergunta: eu quero ser umbandista, eu sou umbandista, ou eu vou ser um umbandista? Porque isso é muito importante. Porque existem várias coisas que têm que ser mudadas. E como é que a gente muda isso? Através de um princípio, através de um Criador, através de um caminho. Quem é esse caminho? Exu. Confie nele. Eu tenho a certeza que todos vocês, que são filhos de uma corrente mediúnica, confiam plenamente que aquele dirigente está ali para ajudar vocês, para auxiliar. Ele não pode pegar a mão de vocês também e dizer que vocês têm que fazer isso. Vocês têm que entender. Exu é isso. Eu estou colocando muito Exu e muito dirigente, porque nada começa sem Exu, foi falado aqui. Eu, quando fui consagrado Pai de Santo, a primeira entrega que foi feita na minha
na minha camarinha, foi para o seu Tranca-Rua das Almas. Então ali começou a minha trajetória, ali começou a minha feitura. Então eu só sou grato por essa entidade, por esse guia, por ele me ensinar o que é o amor, o que é a entrega e o que é acreditar numa força, o que é acreditar em Deus. Então eu sou cada vez mais grato a ele. E para encerrar, que já estão levantando a plaquinha ali, né? 3 minutos, ainda tenho 2 minutos e 58 segundos. Nada melhor, porque eu me questionava muito, porque o pai Caetano tem um guia que chama Pai Tobias de Guiné, como orientador. Aí pegava a mãe dele. Quem é seu orientador, mãe dele? Desculpe. Quem que orienta a sua vida espiritual? Todos. Pai Marco, tem um que orienta, está com você dia a dia? Vários. Mas vamos citar aí. Pai Francisco tem um, em especial? Pai Jacinto. Pai Jacinto. Aí, vocês podem ver aqui, né? Caboclo, Preto Velho. Quem orienta o Pai César de Xangô? Tranca-Rua das Almas. Talvez eu sou muito grato por isso. E um dia eu perguntei isso para o Pai Caetano. Pai Caetano, por que Tranca-Rua das Almas? Aí ele respondeu, você é filho do quê? Xangô. Pronto, está resolvido. Se fosse um outro guia, não ia dobrar. Ele dobra. Então, no bom sentido, sempre dobra, me orientando e dizendo assim, siga a concepção de Deus. Siga Deus. Então, Exu serve a Deus. E não a mim, não a casa e não a ninguém. Somente Deus. Eu agradeço imensamente. Vou passar. Eu vou aqui, ó. Eu vou passar para a mãe Fátima. E espero que vocês saiam daqui com mais alegria, com mais força de serem umbandistas. Meu muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Acho que é boa noite já a todos, né? Eu queria agradecer imensamente a vocês, porque curitibano não são pessoas que gostam de ficar até o final dos eventos, principalmente quando é de Umbanda. Vários eventos que a gente fez com relação à nossa religião, chega no final, você olha, tem meia dúzia aqui, meia dúzia lá. Então, ó, salva de palmas pela continuidade no evento que eu achei sensacional. Porque quando o Pai Caetano, o Marco, veio falar para mim, ó, você vai participar e você vai falar. Eu já, porque eu não sou muito de falar no terreiro, eu não, né, comando, ajuda a comandar, mas eu sou a pessoa que fica nos bastidores dizendo assim, faz isso, vai lá, organiza, faz aquilo. Então, daí pedi para ele, ó, o que você, não, vai falar sobre o quê? Não, você vai falar sobre a tua experiência dentro do terreiro, sobre o que é Exu para você. Mas hoje eu tive um grande aprendizado com todos vocês. Porque eu pensei, eu cheguei aqui, o que eu vou falar de Exu? Hoje de manhã eu fiquei escrevendo, vou falar isso, vou falar aquilo, porque Exu, porque... Nossa, foi com cada um que subiu aqui, um aprendizado do pai Marcelo, principalmente porque o que aconteceu? Para mim, o candomblé era matar bicho, deixar na encruzilhada, né? Era isso o candomblé para mim. E eu comecei a aprender, né? A gente fez uma viagem para Salvador, a gente conheceu um terreiro muito sério lá, e aí eu fui entender o que era o candomblé. Que eu saí da minha zona de conforto para poder entender também o que era outra religião. E aprendi muito, conheci muito. Então hoje para mim é uma tarde, assim, um domingo muito especial, de muita grandeza, de muito aprendizado, de muito conhecimento, porque todas as casas que estiveram aqui me mostraram que eu não sou sozinha, que eu nunca achei que Exu era aquele que fizesse o mal, que ele faz qualquer coisa, como já vieram me falar, não, mas Exu, para que Exu?
Exu faz o bem, faz o mal. Eu não saio da minha casa, né? Largo a minha família no frio que está fazendo para abrir um trabalho e dizer: eu vim aqui, vou fazer o mal. As pessoas que estão lá esperando, eu saio com o intuito da minha casa de ajudar o próximo, de ver cada vez mais as pessoas bem, né? E daí chego lá e vou receber o Exu. Não, porque vou fazer o mal, porque isso, porque aquilo, porque é uma das coisas, né, que tem o nosso acolhimento. Quando as pessoas chegam, a gente, né, as pessoas vão atender e dizem: aqui não se faz matança, aqui não se faz, não prejudica ninguém, não faz amarração. Então a pessoa já fica mais, né, sabendo do que ela está esperando da casa. Nós somos, a gente viaja muito, e quando a gente viaja para outros lugares, a gente gosta muito de ir a alguns terreiros para conhecer, mas não para criticar, mas para conhecer o trabalho de cada um. E num desses terreiros, né, porque como diz o humorista assim, o terreiro bom é aquele que é bem longe, e dessa vez quando a gente foi era bem longe, né? Daí a gente chegou nesse terreiro, a gente conheceu uma moça pela internet, e ela, né, vem aqui conhecer, nosso terreiro é bom, né? Vem aqui e tal, a gente foi conhecer o terreiro. Chegando lá no terreiro, né, normal, organizado, assim, e daí na assistência só tinha umas 3 pessoas. Com nós éramos 5, não 6, porque tinha a minha filha que era pequenininha na época. Daí a gente esperou o trabalho começar, e dentro da gira tinha mais 6 pessoas, mais o Pai de Santo. Daí se fez a saudação e tal, veio o Exu. Para minha surpresa, eu estava esperando o Exu, boa noite, né, tal. Me desce a cambola, acompanha o Exu assim, né, babando, né, Exu tranca-rua, babando, caminhando todo torto. E eu olhei para o Marcos e falei assim: o que nós estamos fazendo aqui? Né? O que a gente veio fazer aqui? Para mim, Exu é caminho, é vida, é determinação, é energia, é força, é vitalidade, né? Como é que o Exu vem aqui e se demonstra desse jeito para mim? Eu disse: meu Deus do céu, vamos embora. Minha surpresa foi que, nesse momento, eu senti, vamos dizer assim, pena daquele médium, pena daquela entidade, né, por estar se sujeitando a vir a trabalhar, a vir fazer, né, o bem dela de uma forma diferente, e as pessoas degredirem a imagem de Exu. Então, para mim, assim, foi um choque emocional de ver que a gente mesmo, né, ajuda essa negatividade da energia de Exu. A gente faz com que as pessoas falem mal da nossa religião, né? Por quê? Porque a gente incentiva isso. A gente incentiva que o Exu venha daquele jeito, venha abaixado, venha babando, venha. Para mim, Exu é evolução, é crescimento, é determinação. Ele que me mostra muitas vezes o caminho, me puxa a minha orelha e diz assim: vamos em frente, vamos seguir. Você vai ficar lamentando muito, você vai ficar chorando muito, vamos seguir em frente. Então, para mim, na nossa casa, Exu é o que faz a guarda da nossa casa, é o que nos orienta, é o que nos encaminha, é o que nos dá acolhimento, é o que nos abraça, é o nosso amigo, nosso companheiro, né? É isso que eu tenho para falar de Exu. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, que Oxalá abençoe. Obrigado, Mãe Fátima. Eu gostaria que o pessoal que quiser fazer perguntas pode fazer, a equipe de apoio vai já recolhendo as perguntas para os sacerdotes que estão aqui. Boa noite a todos, a todas.
Primeiramente, eu quero agradecer a essa oportunidade. Parabenizar também o Pai Caetano pelo convite e a todos os nossos irmãos aqui presentes. Para mim, falar de Exu me remete ao meu passado, à minha criação, e me lembra muito a minha avó, que foi a minha primeira mãe de santo. Mesmo não sendo eu um bandista de fato, mas ter nascido na Umbanda, ter nascido de berço. Então, para mim, Exu é mais do que início. Já foi falado aqui várias vezes, né? Que é o início de tudo. Sem Exu não se faz nada. A importância, é o tema aqui da nossa mesa, né? A importância do Exu, né? Então, na minha vida, eu digo que Exu é tudo. Porque quando eu saí do hospital com a minha mãe, no meu nascimento, eu fui direto para o terreiro, ser batizado. E os meus padrinhos foram Exu e Pombogira. Então, eu acho que eu já nasci na mão de Exu. Se eu fosse de uma doutrina em que se cultuasse Exu como orixá, eu acho que eu seria filho de Exu. Acredito também que depois do meu desencarno eu tenho uma propensão a virar um Exu. Isso se eles me quiserem, né? É muito presente na minha vida. Me remete a esse passado, ao tempo em que se fazia a Umbanda, entre aspas, escondida, onde se precisava tirar alvará para uma gira, que era alvará para todas as giras. O tempo em que a polícia entrava nos terreiros, quebrando tudo e fazendo o estardalhaço todo, né? Claro que eles faziam isso em nome da lei, que predominava na época. E eu cansei de ver Exus e Pombogiras sendo algemados, entre aspas, algemados, né? Porque eles não tinham noção do que estava acontecendo ali naquele momento. Eu lembro das giras que elas eram marcadas com antecedência e já às vezes até eram canceladas por conta disso. Tinha um paradoxo bastante grande ali, porque tinha 2 médios, me lembro, eu tinha uns 5 anos de idade mais ou menos, tinha 2 médios que inclusive eram policiais, um deles era sargento da polícia, e ele era médio da corrente da minha avó. Então ele era o meio de comunicação de quando teria o que eles chamavam de batida aos terreiros, e ele informava. Era compadre da minha avó, ele dizia: comadre, hoje vai ter batida, então cancela a sessão. Aí depois ele dizia: agora não vai ter mais, pode tocar a sessão e eu vou estar lá presente. Então, viver isso tudo, né, era bastante interessante para mim na época. Eu vivia aquilo, vivi tudo isso, e sempre Exu estava presente. Por várias vezes eu estive nessas giras, algumas eram fechadas porque naquela época a criança, né, por desinformação mesmo, né, dos pais, né, as crianças não eram levadas às giras, principalmente de esquerda. Mas a minha avó tinha uma conotação do Exu de uma forma diferente do que todo mundo pensava. Se Exu é um mensageiro de orixá, e o orixá é toda a divindade, então o Exu também traz essa divindade. Se o Exu trata a gente com todo esse respeito, ele também merece. Por que é que se tira de uma gira de Exu uma criança, sendo que ela é o nosso futuro, representa o nosso futuro, representa tudo aquilo de bom que o Exu tem?
toda a verdade. Uma criança não fala com mentira, não é? É difícil. Só depois que ela tem o contato com toda essa mudança que o mundo faz nas cabeças, é que ela começa a agir de uma forma mais humana, terrestre, né? Então ela fazia ao contrário de todo mundo. Quanto mais criança tivesse na gira, era melhor. E eu estava sempre lá. Por várias e várias vezes, eu passava a gira sentado ao lado do seu Pimenta, que era o Exu, comandante da casa. Algumas vezes, eu lembro que eu era bem pequenininho, né? Eu sempre fui raquítico. Ele me pegava no colo. Eu ficava com a perna aberta, eu sentava no colo dele, ele ficava ali, dando consulta, e eu ali. Então aquilo para mim era o máximo, né? Ouvir toda aquela sabedoria que ele trazia, passar toda aquela força, encaminhamento. Via os trabalhos sendo feitos, as pessoas vindo agradecer. Mas ao mesmo tempo na escola, depois já mais grandinho, eu via as pessoas falando que o Exu era demônio, que o Exu era ruim, que não se deveria cultuar esse tipo de coisa. Mas a minha realidade era outra. O Exu para mim era um Deus. A minha verdade era outra. Eu via Exu trabalhando na essência toda semana. Então era difícil para mim. Eu arrumei briga várias vezes na escola por conta disso. Minha mãe foi chamada na escola porque eu falava de Exu na escola. Causava medo, né? Então, como pode uma criança de 7 anos falando de Exu? E naquela época era difícil, né? Então você tinha catequese, né? Tinha aula de religião, e era obrigado a assistir. Para mim era um martírio aquilo, porque a minha realidade religiosa era outra. Aí por conta disso, dessa obrigação de se ter o ensino religioso na escola, eu acabei fazendo primeira comunhão e toda aquela coisa do catolicismo, né? Acho bom também, porque a gente precisa ter vários nortes no nosso caminho, né? Entender como funcionam as outras religiões, saber das diferenças, mas respeitar a crença. A minha verdade não é a verdade dos outros. A minha forma de adorar a Deus é através de entidades, de um Exu. Já de outras pessoas é outra. Mas eu respeito e também quero ser respeitado. Então essa história toda de se falar que o Exu é o início de tudo, sim, eu tenho convicto isso dentro da minha mente, dentro do meu coração, que certamente é. Como é que eu entrei na Umbanda efetivamente? Foi em 1991, quando eu saí da minha cidade natal e vim para Curitiba para continuar meus estudos e tentar uma vida diferente. Foi bastante complicada essa época para mim, uma transição e tal. Eu fui num terreiro, no Campo Comprido, ter uma consulta com o Exu, já que até então a minha avó já tinha falecido e eu não tinha algum local ou um médium para eu conversar sobre o meu futuro, me orientar sobre isso. E eu fui até lá e, para minha surpresa, esse terreiro tinha uma temática diferente. As entidades trabalhavam tudo num salão maior do que esse daqui, e as entidades só davam consulta se tivesse alguém que se interessasse por aquela entidade. E quando eu cheguei, eu fiquei na assistência, fiquei olhando, foi por intermédio de uma amiga da minha mãe, e aí eu vi no meio desse pessoal todo trabalhando, uma moça trabalhando, uma jovem senhora trabalhando, incorporada, e num flash de memória
eu fui remetido ao passado. E vi ali uma energia em cima daquela jovem senhora. E para mim era uma energia que era conhecida. Eu sentia no coração que era conhecida. Era uma bombogia. Aí eu fui até um fiscal, estava com uma plaquinha no peito, e falei: eu quero conversar com aquela ali. Ela falou: ela não está dando consulta ainda, mas eu posso verificar. Ele foi, voltou, foi liberado. Eles tinham uns quartinhos e as entidades davam consulta dentro do quartinho. Eu entrei até ali, no corredorzinho, caminharam dentro de um quartinho daquele, e ela me deu a consulta, só ela, Cambone e eu. Era uma bombogira já conhecida. Eu senti a essência dela. Eu nem tinha desenvolvido nada ainda, não tinha recebido espírito nenhum, mas eu senti que era conhecido. Aquilo era a Dona Rosa Vermelha. Ela me deu algumas orientações e disse para mim: o seu caminho quem determina é Exu. Eu guardei aquilo, voltei para minha cidade. Aí então que eu tomei a decisão de vir para Curitiba. Aqui, depois de algum tempo, eu conheci o meu primeiro terreiro, onde eu efetivamente vesti o branco. E, de novo, Exu. Cheguei lá, era uma gira de Exu. Era o seu Caveirinha, também uma entidade muito conhecida, que também estava sempre na gira da minha avó. Surpresa grande foi quando ele disse assim para mim: até que enfim você veio. Eu nunca tinha visto aquele médium na minha vida. E ele disse: desde o tempo em que eu trabalhava como outro médium no terreiro da sua avó, eu vivia dizendo para você: você precisa desenvolver. E agora você veio. A mágica do Exu, não é? De estar no momento certo, na hora certa, e dizer a coisa certa. Gratidão. Eu queria agradecer ao Pai Jackson pela minha explanação e chamar o meu parceiro ali, o Pai Francisco, que está fazendo a mediação ali. Saravá. Boa noite a todos. É difícil falar quando tem tanta gente assim, né? E ser o último da noite ainda é complicado. É difícil. Se eu levantar aqui, vocês não vão ligar, né? Não é o que eu vou capaz de bater a cabeça, eles vão atrapalhar. Pai Caetano, sou pequeno, né? Aí eu sou menor aqui no ensino. Então, assim, não tem muito o que falar. Exu, para mim, é uma entidade muito importante, uma entidade que me traz muitas alegrias. O primeiro Exu a manifestar comigo foi o Pinga Fogo, que é um Exu de grande brincadeira, um Exu de grande força. Ele se diverte demais. Na linha que eu trabalho não tem cachaça, tem marafa para ser usada. Quando é usada não é na boca. Então essa é uma linha um pouco mais esotérica. Nós temos um trabalho mais... Se for o caso de usar o marafa, a gente molha a mão e passa na pessoa, e quando for uma moça, a consulente, a gente pega uma médium mulher e faz passar. Então a gente tem uma visão um pouquinho diferente do que todos esses. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu visito eles quase toda semana, porque eu adoro também a Umbanda deles. Eu acho que teve uma fala ontem na gira, do seu Marabô, do Pai Caetano, que eu achei muito interessante. Quando alguém pergunta alguma coisa para você, se você sabe, ontem exatamente ele deu esse exemplo, então eu vou dar exatamente o exemplo que ele deu. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, deve saber nadar. E o esperto, quando eu perguntar se eu sou o professor, você sabe nadar? O esperto é aquele que não levanta a mão.
Porque a partir do momento que você fala, eu sei nadar, eu não preciso falar o que você tem que fazer. Você já sabe. Então você perdeu uma grande oportunidade, que é o aprendizado. Então eu acho que quando a gente está em conferência, é para aprender. Aprender a coisa diferente, aprender a estrutura diferente. Eu agradeço muito a todos aqui, porque o Pai Jackson acabou de dar um exemplo, né? Ele falou que teve uma entidade que falou para ele que ele seria um pai de santo, viria uma casa. A mãe aqui também, né, mãe? Acho que todo mundo que passou aqui deve ter falado isso. Não lembro quem não falou. E aí eu vou dizer, eu fui visitar ele, eu já tinha um grupo, só que era um grupo que eu fazia no meu apartamento. O meu apartamento tem 60 metros quadrados. Né? Então, a gente era bem pequenininho, pouca gente. Aí eu fui visitar ele na sua casa, uma grande casa, bem diferente da minha, mas é bem grande, uma grande casa. Agora se mudou, né? Eu não sei onde é que é toda nova casa. Aí a entidade dele, que era o Exu Veludo, colei dele agora, porque eu não sabia nada não. Aí o Exu Veludo virou para mim e falou assim: vocês vão passar grandes momentos juntos, porque você ainda vai abrir a sua casa. Então, o que ele recebeu de uma outra senhora, eu recebi dele. Automaticamente, eu queria dar um exemplo também das diferenças, que eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem. Nós, que estamos aqui na frente, como pai, mãe de santo, dirigentes de trabalho, babalorixá, ou o que seja, pessoas que são representantes maiores da religião, nós temos uma grande dificuldade, que é a conversa. Então você pode ter certeza que quando a gente está aqui na frente mesmo, vivendo isso, vivendo esse grande momento que a gente está tendo da conferência, a gente também está organizando nosso pensamento. Eu passei o dia inteiro aqui tranquilo, comi para burro, porque eu sou gordo, comi para burro, bebi tudo tranquilo. Aí daqui a pouco falou um, falou outro, falou aí eu estou tremendo. Tem muito filho de santo que fala que eu sou brincalhão, e os meus filhos de santo, tenho muito orgulho deles, todos falam que eu sou muito sério. Então essa é a parte legal, quando a gente vai na casa dos outros visitar, a gente pode ser apenas mais um. E aí eu estava pensando aqui um pouco sobre conferência, sobre estudo, e nessas horas a gente pega o melhor que tem de cada um. A gente é soma no nosso pensamento também. Então a minha vivência, eu tenho 2 ou 3 vivências para falar rapidinho. Uma das grandes vivências que eu tive na Gira de Exu, acho que foi a 3ª ou 4ª Gira de Exu, que é onde a gente hoje tem trabalho, que é a nossa casa. Um filho de santo meu está dando passe no outro filho de santo meu, claro, doutorado, né? Lógico. E esse filho de santo, um dos filhos, quem estava recebendo, caiu no chão, desmaiou, saiu da terra. Eu olhei aquilo de longe e falei: ai meu Deus, e eu estou incorporado. A parte legal de vocês é que vocês olham para o pai de santo e falam assim: e agora, meu pai? Eu vou dizer do lado de cá, junta as mãozinhas e reza, sei lá. Não dá risada não, é sofrimento. Então é quando você começa a aprender. Ninguém fala isso não, tá? Só eu. É quando você começa a aprender o básico. É quando você tem que lembrar do básico. Eu não tive uma experiência muito boa quando entrei na Umbanda, porque a minha primeira vez que eu entrei, eu passei perto de uma casa, estava tocando tambor. Eu achei que era capoeira, entrei. Eu fazia capoeira. Acredite se quiser, desse tamanho. Parecia um palmito rolando. Aí vou eu entro lá, tá tocando, tô batendo palma, cantando, nunca tinha escutado aquele negócio, tava cantando junto. Aí eu tinha 17 anos. Você quer tomar um passe? Falei: eu quero, saí correndo. Entrei. Aí eu entro no terreiro, né? E aí a gente, vou dizer bem melhor para vocês,
Eles dividiram a assistência em 4 partes, para dar passe a todo mundo. Eu fui o primeiro a entrar, fui o último a sair, não lembro de nada. Chegou no final, estava um bando de gente do meu lado, tudo bem com você, meu filho? Eu falei, tudo, deixa eu bater a cabeça lá, tio. Bati a cabeça e fui embora. Então, nesse momento que vocês olham para o dirigente de trabalho, eu vou dizer bem a verdade, a gente, com o tempo, eu acho que isso vai diminuindo. Vou dizer para vocês, eu não diminui ainda, não. Eu rezo, às vezes, faço umas velas a mais para ver se dá certo. Mas, lógico, isso é uma brincadeira, a gente passa por isso mesmo, a gente tem bastante medo. E, principalmente, eu acho que uma conferência dessa, a gente começa a somar, quando a gente começa a escutar a experiência dos outros, e a gente começa a colocar no nosso dia a dia. A gente consegue entender a dificuldade que o outro tem. Falar sobre Exu é sempre muito difícil. Porque Exu traz de dentro de você a sua maior pureza, a sua maior vontade. Traz de dentro do médium a vontade de se colocar. A pombogira, que eu também tenho que nem Pai Christian, eu aprendi como pombogira, então assim eu sigo. Né? A pombogira é aquela mulher forte, aquela mulher firme, aquela mulher bonita, aquela mulher que sabe quem é. Qualquer mulher que não quer ser assim é a mulher livre. Qual é a mulher que não quer ser assim? O Exu é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O Exu, ele faz o trabalho do teu interior sair. E eu fui na casa do Pai Christian e o seu Zé Carioca, eu acho que é o nome do seu Zé dele, é espetacular. Casa das Orquídeas, o nome da casa dele. Acho que em 15 minutos foi os maiores conceitos que eu tive na minha vida, foi em 15 minutos que ele falou. E um dos conceitos que ele falou, que eu achei que a gente poderia ter conversado sobre isso aqui, ele coloca assim, que a pombogira, ela trabalha principalmente para o movimentar. Para movimentar, para rodar, para girar. Por isso que elas tanto dançam, por isso que elas tanto jogam as saias. Então elas movimentam. O Exu, ele trabalha no vazio. E tudo se começa no vazio. E também se acaba no vazio. Então o Exu vem para controlar. Algumas vezes algumas pessoas, dentro desse conceito, lógico, algumas vezes algumas pessoas chegam para a minha entidade, que eu falo isso na frente, numa premissa que eu tenho antes da gira, toda gira eu tenho. Eu falo, não quero falar com o Pai de Santo. Tem tanta coisa que o Pai de Santo tem que prestar atenção, que menos atenção você vai ter. Ah, mas o Pai de Santo é o Pai de Santo. Gente do céu, o Pai de Santo tem que ficar preocupado se o médium está fazendo besteira, se não está indo muita cachaça, se não está indo muita... Se não está indo muita coisa. Então é melhor que pegue um médium bom do que pegue o Pai de Santo mesmo. E essa é a verdade. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas essa é a verdade. Né? E eu falo sempre para eles o que quando está com outras pessoas, com outros médicos, com outras entidades, aqui consulente, e sobra para que eu tenha que trabalhar do que alguma coisa mais pesada, a pessoa chega para mim e fala, eu estou com Exu. A pessoa chega para mim e fala, meu pai, eu estou precisando entender o que meu coração está dizendo. Não é preconceito, gente, mas eu pego um médium mais experiente que tenha com uma pombogira, é ele que tem que escutar, é ele que tem que trabalhar. Eu direciono melhor o trabalho desta forma, dentro do meu ver, dentro da minha casa, dentro da maneira que a gente trabalha. Tá? Eu vou mudar um pouquinho só o exemplo, que eu queria falar muito sobre isso. Eu recebi durante 12 anos o Pinga Fogo, e eu tenho as 7 saias também. E aí um belo dia, no meio do terreiro que eu fazia parte, eu sentei no meio do terreiro, onde tem o firmamento ali, né, de raiz. E sentei, fiquei muito assustado, com muito medo mesmo. Eu estava incorporado e sentei na frente daquele quadrado e não tinha Cristo que me tirasse dali. Nenhum médium, nenhum Pai de Santo chegava perto porque tinha medo. E eu então mais ainda. Aí passou uma gira,
aí passa 2 giras, passa 10 giras, sei lá quantas giras, aí de repente esse Exu faz assim, o capitão chega com um papel, ele fala, quero uma guia assim, 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 pede autorização para o pai lá, e se for autorizado eu começo a me identificar quem eu sou. Então, eu trabalho com o Sr. Marabô também. E por que eu estou falando isso? Porque a partir dali, que ele pôs a guia no pescoço, ele levantou e foi falar. Porque vocês que são médios, vocês que são novos principalmente, vocês têm muita dificuldade com as entidades. Não é aqui que tem que obedecer, é aqui, ó. É aqui que tem que obedecer. A gente fala que muita gente pensa que Exu é imponente. O meu sentou no chão. Então, eu gostaria muito de deixar isso bem claro, porque é um mistério muito grande, são dúvidas muito grandes, principalmente vocês. Vou prolongar só um pouquinho, falta um minuto, vou falar rapidinho. Dentro de algumas casas de Umbanda, quando o pai de santo recebe Marabô, o chefe da casa recebe Marabô, eu não posso descumprir e nem desrespeitar a casa. Dentro da Umbanda de raiz que o seu pai Caetano faz, ele recebe o seu Marabô. Então, sexta-feira eu fiz uma gira com ele, sábado eu fiz a segunda gira, e hoje eu estou aqui. A primeira gira, eu também recebo o seu Marabô, só que dentro da lei da casa, não é permitido que tenha um segundo Marabô. Então, eu me orgulho muito de poder estar nessa situação. Meu de frente é o Marabô. Então, quando o pai Caetano chamou a minha entidade, ele virou, chama 7 saias. Aí veio as 7 saias na sexta-feira. No sábado, veio as 7 saias de volta. No sábado à noite, eu tive que me acertar com o pinga-fogo, porque o pinga-fogo está morrendo de ciúmes. Então, eu queria dizer para vocês que isso também tem entre eles. E a gente precisa acalmar entre nós. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Tenham calma. Tudo vai acontecer. E eles têm a hora certa. Certo? Achei a todos. Obrigado. Parabéns. Queria agradecer ao Pai Francisco. Eu vou passar a primeira pergunta para ti. O corpo do médium, no momento da incorporação, faz diferença do Exu ou outra entidade? Bom, sempre faz diferença quando a gente vai receber a vibração deles. A gente tem que perceber que a gente tem um campo vibratório e cada entidade também tem seu campo vibratório, e aí vai tendo uma fusão, cada vez mais eles vão chegando perto e cada vez mais vai tendo sensações da própria entidade. Então, se for para fazer o Exu, tem 2 formas de interpretar essa pergunta. Então, a primeira é assim, né? A segunda forma de interpretar essa pergunta é assim: há diferença de você sentir Exu de um caboclo, de um preto velho? Sim. Porque a vibração de Exu, né, a falange que ele trabalha, é mais presença, é mais aqui, é mais perto do que nós vivemos. Então, lógico, é mais fácil receber Exu dentro do meu conceito, né? Então, a sensibilidade tua vai ser muito maior sempre. Na minha casa, a gente sempre incorpora Exu por último. Eu não permito que isso aconteça, eu faço com que a pessoa tenha primeiro o preto velho, o caboclo, criança, depois Exu. Tá? Porque se for mais fácil antes, dentro da minha visão, se for mais fácil antes, o mais difícil fica complicado. Tá certo? Axé. Obrigado, Pai Francisco. A Tati de Oxalá mandou uma pergunta aqui que achei interessante. Qual a definição de Exu Mirim para qualquer pai de santo? Aí eu passei essa aqui, o Pai Jacques estava quietinho ali, aí a Fátima olhou para mim, não, essa é muito tensa. Não era sua. Bem, na nossa casa a gente não trabalha muito com Exu Mirim. Essa entidade, a gente, ela vem bem pouco. Nossa casa, quem nos assiste na minha coroa é Chuveludo, do meu marido é seu sete. Então a gente não tem muito esse trabalho de Exu Mirim. Mas quando é necessário, eles vêm, fazem a parte dele, fazem o trabalho necessário.
com aquela seriedade, com aquele respeito, com aquela brincadeira, porque Xumirim, na minha opinião, você tem que educá-lo, né, direcioná-lo para que ele possa fazer um bom trabalho, vamos dizer assim. Porque se você deixa a vaidade no médio fluir, isso acaba indo para uma coisa não muito legal. Então a gente já teve alguns problemas também com o médium com relação a receber Xumirim. Então é uma entidade que não faz, né, não se apresenta tanto na nossa casa. Obrigado, mãe Fátima. Eu queria fazer uma pergunta. Não fui eu, né? Veio uma pergunta. Mas como o pai Jacques tem uma longa experiência, né? E contou uma história tão bonita. E essa pergunta é do pai Caetano. E eu achei ela muito relevante e muito importante para nós. Exu pode fazer o que... vamos lá. O que a pessoa pede... Ou ela sempre faz o que se pede. Se eu peço emprego, ele pode não me dar? Por quê? Eu vou explicar isso daqui na visão do senhor Exu Veludo, ao qual eu sirvo. Numa consulta, uma senhora chegou e disse assim: meu pai, eu tenho um assunto muito importante para ser resolvido. Ele falou: pois não? Qual é esse seu assunto? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Ela disse assim: eu tenho um parceiro e tem uma outra que está incomodando o nosso relacionamento. Eu gostaria que o senhor fizesse com que ela ficasse doente ou até morresse. A resposta dele foi assim: filha, eu trabalho por prioridades. Quem pede antes, ganha antes. Eu já recebi um pedido dela. Você quer continuar com o seu pedido? Isso foi uma pergunta que ele fez para ela. Uma outra situação também dele. A pessoa chegou e disse assim: eu tenho casas de aluguel e eu tenho 2 que estão sem locação, mas eu tenho uma terceira em que a pessoa está devendo há 3 meses e não paga. Eu quero que o senhor tire ela de lá, da minha casa, para que eu possa colocar para outra pessoa. Ele olhou meio no fundo do olho dela e disse assim: esta pessoa que está na sua casa, que não está pagando, está com uma criança doente, a mulher dele está com câncer e ele está desempregado. Para que eu te ajude, eu preciso antes ajudar você a tirar ela, essa família da sua casa. Eu preciso antes arrumar um emprego para ele, ajudar na saúde da mulher e da filha. Depois eu vou procurar uma casa melhor para essa família e depois você terá a sua casa livre e você pode ganhar o seu dinheiro. Então, assim, eu digo que, respondendo essa pergunta aqui, o Exu faz aquilo que você precisa e não o que você pede. Se a pessoa chega dizendo eu quero dinheiro, mas o Exu vê que você precisa de saúde e ele pode trabalhar na sua saúde, ele tem esse livre-arbítrio de trabalhar na sua saúde, ele vai atender primeiro a sua saúde e depois o seu dinheiro. Pai Jacques, obrigado. Eu
queria deixar o Pai Caetano, foram muitas perguntas, e perguntas muito interessantes, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas ao vivo, né? Então vai ser colocadas as perguntas, como vocês já estão habituados, já escutaram várias vezes, no site. Antes de mais nada, eu só queria dizer meu muito obrigado, mãe Fátima, que já conheço há algum tempo, pai Jackson, que acabei de conhecer, pai Francisco, que está contrabalanceando do outro lado ali, muito obrigado. E dizer para vocês, saibam que a Umbanda é essa diversidade. A Umbanda precisa que nós consigamos aprender e temos que melhorar. E para melhorar a gente tem que passar as barreiras, conhecer as outras casas dentro das nossas possibilidades, ou então conhecer o que os outros pensam. E dentro disso, criar o nosso melhor caminho. Tá? Muito obrigado a todos os sacerdotes, obrigado Pai Caetano.